Aluno do Estudar para o OAB, seja bem-vindo à nossa aula específica para a identificação de peça prático-profissional da segunda fase do exame de ordem em Direito Constitucional. Eu preparei para vocês um material bem prático, tá bom? Que vai poder auxiliá-los na hora de identificar qual é a peça que deve ser elaborada lá na sua prova prático-profissional. Como assim, professor? Vejam bem, tá? Muita gente tem dificuldade em entender, em compreender as nuances do enunciado, tá? Para saber qual é o caminho que vai ser seguido na hora de elaborar a prova. E isso é muito importante, você precisa saber qual peça deve ser redigida no momento do seu exame. Do contrário, você pode ser, tá bom, desclassificado, você pode perder a sua oportunidade de conseguir a sua OAB na sua primeira oportunidade ou ainda na repescagem. Então vejam como funciona, tá? Eu trouxe algumas dicas importantes, não necessariamente técnicas a respeito de fundamentação da peça ou parte doutrinária, parte teórica. Eu trouxe algumas coisas que vão te ajudar antes de começar, tá? A elaboração da sua peça e outras que vão te ajudar a trilhar o caminho na hora de pegar os detalhes principais do enunciado e saber o que o enunciado está te falando, porque ele te fala, ele mostra lá nas entrelinhas, tá? Qual é a peça que a FGV quer que você elabore. E é isso que você vai conseguir descobrir por meio da nossa aula e do nosso material auxiliar. Você vai ver aqui como é que funciona isso. Direito Constitucional tem uma parte bem específica referente à identidade de fundamentação, tá bom? Ou de circunstâncias que podem fazer com que o aluno confunda uma peça com a outra. Então é importante você estar preparado para saber diferenciá-las, para que você se afaste do risco de cair nessa confusão, tá bom? De escorregar numa armadilha dessa e acabar seguindo a trilha errada. Então vejam bem, antes de iniciar a sua resolução, tá? Você vai ler calmamente o anúncio, mas leia sem vícios anteriores. Não vai para a prova, tá? Com aquela suspeita de que vai cair tal peça. Por isso que no nosso curso eu não menciono qual é a peça que eu acho que provavelmente vai ser cobrada no próximo exame. Não adianta você pegar a estatística, você querer chutar qual é a peça que eles vão exigir de acordo com a penúltima, a antepenúltima provas, porque se você for com essa suspeita, com essa presumindo de que vai cair um assunto específico ou uma peça específica, você pode acabar errando justamente por isso. Você coloca na sua cabeça que é, por exemplo, recurso extraordinário para o STF, recurso extraordinário. Chega lá, não é um recurso extraordinário, é um outro tipo de ação, uma outra peça, mas você, como estava com aquilo inculcado ali, tá bom? Batendo, martelando na sua cabeça, acaba confundindo quando não deveria. Então vejam bem, vocês percebem que nós temos mais de 20 exames de ordem unificados, tá? E eu não vou em nenhum momento do nosso curso dizer qual é a peça que eu acho que vai cair. Nós temos estatísticas, sabemos, tá? Historicamente, quais são as peças mais cobradas, mas se eu ousar mencionar isso aqui, você vai se confundir e vai te atrapalhar no lugar de te ajudar, tá? Então vai ler o enunciado. Não tenha medo da peça que vai cair, você vai estar preparado para fazer a peça que vai cair. Leia o enunciado sem vícios, calmamente. Não começa a ler o primeiro parágrafo, eita, acho que é aquela peça. Eita, acho que é um recurso extraordinário, recurso especial, uma ação popular. Não, só leia. Leia o enunciado e eu vou te mostrar quais detalhes devem ser destacados para que você consiga saber qual é a peça que a FGV está te cobrando. Tá bom? Então, como você já sabe as peculiaridades de cada peça, você viu nossas aulas, você sabe, tá bom? As peculiaridades que diferenciam cada uma das peças, tá? Você vai realizar a leitura sem esses vícios, como eu falei, com a mente limpa, livre de qualquer direcionamento, tá bom? Geralmente o texto coloca o aluno na posição de advogado, procurado por algum interessado. E aqui vem os primeiros detalhes, tá? Os textos de direito constitucional costumam trazer você, que é o aluno, como um advogado da parte interessada. Tanto é que, normalmente, no final do texto, ela vai te dizer, tá bom, que você foi procurado como advogado pelo legitimado, pelo interessado fulano de tal. Nós vamos ver que, normalmente, é uma entidade sindical, tá certo? Uma associação legalmente constituída há mais de um ano e por aí vai. Então, normalmente, você vai ser o advogado que vai atuar, tá bom, na defesa do interesse daquele legitimado que te procurou. Então vamos ver, verifique se o texto diz qual foi a opinião do interesse, tá bom? Perdão, do interessado sobre a hipótese tratada. Como assim, professor? Na leitura do texto, veja se lá
aquele interessado que te procurou, aquele potencial cliente, tá bom? Vê lá se ele te informou pelo enunciado qual dispositivo ele acha que foi violado. Porque às vezes, tá? A resposta está justamente nesse detalhe. No momento em que a entidade sindical, o partido político com representação no Congresso, a associação te procura e fala, olha, aquele dispositivo, aquela lei editada pelo Estado Beta, pelo Estado Alfa, ele viola a Constituição Federal. Então vejam bem, alguns exemplos aqui. 13º Exame de Ordem Unificado da FGV. A Confederação Sindical dos Engenheiros, entidade que reúne 18 federações de sindicatos em diferentes estados, cada uma com ao menos 10 sindicatos. Isso aqui é balela, tá bom? É só enrolação. Procura os seus serviços para impugnar o decreto expedido pelo presidente da República. Então, eles já informaram aqui quem foi que editou o ato normativo, quem foi que editou o decreto, o presidente da República. E a Confederação Sindical dos Engenheiros salientou que esse decreto viola diretamente a Constituição, sendo certa a urgência na obtenção de um provimento judicial favorável. Tá? Então, vejam. O enunciado já te mostrou quem foi o interessado que te procurou, que foi a Confederação Sindical dos Engenheiros. E a Confederação Sindical dos Engenheiros te informou, tá bom? Mostrou a você, advogado, que um decreto expedido pelo presidente da República violou a Constituição Federal. Isso vai te ajudar porque você já sabe que o parâmetro utilizado na sua ação ou no seu recurso vai ser a Constituição. Por exemplo, nesse caso aqui seria cabível uma ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, tá bom? Porque o parâmetro utilizado no controle de constitucionalidade foi a Constituição atual. Esse aqui é só um exemplo, tá bom? Eu não vou me aprofundar nesse enunciado. Outro detalhe aqui no 20º Exame de Ordem Unificado. O partido político, após o devido trâmite interno estabelecido no seu estatuto, isso aqui já é o final do enunciado, conclui que a norma municipal está em dissonância com a Constituição da República Federativa do Brasil e decide adotar providência judicial em relação ao tema. Nesse caso aqui, pessoal, tá? Um partido político te procurava você, aluno, como advogado, tá? Para ajuizar uma ação que impugnasse uma norma municipal que violava a Constituição Federal de 88. Você vai ver mais à frente que só uma ação do controle concentrado de constitucionalidade pode ser utilizada para impugnar uma norma municipal que viola a Constituição. E por aí você já matava e já sabia qual era a peça que deveria ser elaborada, tá? Bom, depois de verificar se há alguma menção do interessado sobre o caso, se ele disse se violou a Constituição Federal ou se violou algum outro diploma, tá bom? Analise qual é a natureza jurídica daquele que te procurou para atuar como advogado. Nós tivemos aqui um partido político e uma confederação sindical. E você vai parar, tá? Você já viu quem foi que te procurou, você vai parar e você vai pensar, essa pessoa ou essa entidade que me procurou é algum legitimado especial de algum tipo de ação? Existe alguma ação que só essa pessoa pode ajuizar, ela ou outros legitimados? Ou é um legitimado universal? Então, se você acompanhou o nosso curso, você viu que cada ação, tá bom, apresenta detalhes específicos e algumas apresentam legitimados específicos. Então, você vai circular aquela pessoa, tá bom, que te procurou como advogado e que argumentou ter havido a violação à Constituição em decorrência de um ato normativo, ou então violação a direito líquido e certo coletivo, tá bom? Vê se essa pessoa ou essa entidade figura como legitimada específica para algum tipo de medida judicial. Aqui no exemplo, a Associação Alfa, constituída há 3 anos, cujo objetivo é a defesa do patrimônio social e particularmente do direito à saúde de todos. Então você já viu que era uma associação constituída há mais de 1 ano, tá? Se ela tinha mais de 3, logicamente tinha mais de 1 ano de constituição. A associação, tá bom? Constituída há mais de 1 ano, ela é legitimada para uma ação específica. Vejam bem, tá bom? Outro exemplo aqui, vocês vão ver depois a legitimidade de cada um. A Confederação Sindical dos Engenheiros, entidade que reúne 18 federações, aquele enunciado que eu trouxe mais atrás, tá bom? É uma confederação sindical, tá? De âmbito nacional,
porque ela atua em mais de 3 estados e é uma confederação, ela reúne várias federações. Cada uma com ao menos 10 sindicatos, procura seu serviço, por aí vai. O partido político Z, que possui apenas 3 representantes na Câmara dos Deputados, se ele possui 3 representantes ou se ele possui um representante na Câmara dos Deputados, ele tem representação no Congresso Nacional, tá certo? Então você já sabe que algumas ações do controle de constitucionalidade só podem ser propostas por partido político com representação no Congresso Nacional. E essa representação é de pelo menos um político, tá bom? Ou na Câmara ou no Senado Federal. O próximo passo é justamente identificar a legitimidade desses interessados, se ele realmente for um legitimado específico para alguma medida judicial. Então eu trouxe um quadro que vai esquematizar, vejam bem, tá bom? Ação direta de inconstitucionalidade, ADIM. Ação declaratória de constitucionalidade, ADC. E arguição de descumprimento de preceito fundamental. As 3 ações do controle concentrado de constitucionalidade possuem os mesmos legitimados, tá bom? Todos do artigo 103 da Constituição. É um rol taxativo. Então, se caiu, tá? O presidente da República te procurando, que é bem difícil. A mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, de Assembleia Legislativa de algum Estado ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, e aí vem os que normalmente são cobrados. Partido político com representação no Congresso e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Mas por que normalmente esses dois, tá? Porque de todos os legitimados, são os 2 únicos que não possuem capacidade postulatória. Então eles precisam estar representados por advogado para que possam propor alguma das ações do controle concentrado de constitucionalidade. Do contrário, não poderão. Então eles precisam de um advogado constituído. Não significa que a FGV vai te cobrar apenas esses legitimados, então não toma cuidado, tá bom? Pode cobrar qualquer um desses. Eu só estou fazendo essa observação de que normalmente, tá? É um desses 2 aqui. Então, caiu um partido político com representação no Congresso, tá bom? Ou uma confederação sindical, já fica atento porque pode ser alguma ação referente a controle concentrado ou controle abstrato de constitucionalidade. Mais à frente você vai ver outros detalhes referentes a isso, tá? Mandado de segurança coletivo também tem uma legitimidade restrita. Vejam só, partido político com representação no Congresso, organização sindical ou entidade de classe e associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Vejam, eu trouxe aqui um enunciado que falava da associação, tá bom? Então aqui seria um MS coletivo, provavelmente. A gente vai ver mais à frente alguns casos práticos, tá? Mandado de segurança coletivo tem legitimidade restrita, mas vejam, tá, gente, que da mesma forma que o partido político com representação no Congresso pode impetrar um MS coletivo, ele pode propor uma ação de controle concentrado de constitucionalidade. Então fique atento porque você vai precisar ver outras nuances que diferenciam, tá bom, essas ações. Ação civil pública, que também já foi cobrada na prova de direito constitucional. Quem é que pode propor? O Ministério Público, a Defensoria Pública, tá bom? Algum dos entes federados, autarquia, empresa pública, fundação e sociedade de economia mista, tá bom? E também associação constituída há pelo menos 1 ano, que inclua, dentre suas finalidades, aquelas previstas no artigo 5º, o que também se enquadra naquela hipótese, tá bom? Da associação alfa, porque inclui, tá? Dentro dos seus objetivos, a defesa do direito à saúde de todos. Então também poderia ser uma ação civil pública, tá vendo? Você já restringiu aí o âmbito, a dimensão da possibilidade de ações que seriam utilizadas ali. Então, falou da associação alfa, pode ser um MS coletivo ou uma ação civil pública. Então você já fica mais cuidadoso, mas já restringiu, já excluiu uma série de outras ações, tá bom? Edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante. Isso nunca foi cobrado, tá? Até hoje, na prova de segunda fase do exame de ordem da FGV, em direito constitucional. Mas tem previsão constitucional, tem previsão legal, tá? E diz respeito à matéria de direito constitucional. Então, pode ser que, eventualmente, em algum exame de ordem, isso venha a ser cobrado. E se cair, tá bom?
um legitimado mais específico, você já vai estar preparado. Você sabe que a súmula vinculante, ela pode ser editada e revisada, também pode ser cancelada, tá bom? Então é interessante que você conheça os legitimados da ação destinada a essa edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante. Então vejam, o presidente da República legitimado, a mesa do Senado e da Câmara dos Deputados é bem parecida com as ações de controle de constitucionalidade. A mesa da Assembleia Legislativa dos Estados ou da Câmara do Distrito Federal, tá bom? Governador de Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, defensor público geral da União e os tribunais superiores, tribunais de justiça, tá bom? Ou do Distrito Federal, tribunais regionais federais, TRTs, que são os do trabalho, por aí vai. Estão aqui todos os tribunais competentes. Então, verifica, olha, mais uma vez o partido político é a confederação sindical, tá? Então, aumentou a possibilidade desses legitimados coincidirem com as ações constitucionais, com as ações do controle de constitucionalidade, tá? Mas você já sabe, você já excluiu aí um outro rol, você já excluiu, por exemplo, tá? Voltando aqui, a questão da ação civil pública. Então, vamos lá. Se o texto não trouxer algum desses legitimados, ou se ele trouxe e você já identificou o legitimado, já viu que tipo de ação específica ele pode propor, o próximo passo é analisar qual é a natureza do objeto que vai ser atacado. O que é que você vai impugnar na sua ação, no seu recurso? O que foi que deu errado lá no enunciado, que aquele legitimado te falou, tá bom? Ele disse, olha, determinado ato violou a Constituição, desobedeceu súmula vinculante, tá certo? Então, esse ato que causou aí esse transtorno, que causou essa violação a algum diploma, a Constituição, a jurisprudência, o que for, qual é a natureza dele? Então, vamos voltar para o quadro, tá? Eu volto já para esse aqui, eu vou começar pelo outro, porque esse último aqui, ele é destinado apenas às ações do controle de constitucionalidade, tá? Ato que causa dano moral ou patrimonial a meio ambiente, ao consumidor, bem de valor artístico, estético, histórico, turístico, tá bom? Paisagístico, ordem urbanística, honra e dignidade de grupos raciais, étnicos, religiosos, patrimônio público e social. Você vai ver no enunciado, gente, que o legitimado te informou qual foi o direito violado ou então qual era o direito que ele defendia, tá bom? Você viu lá que a associação alfa, ela defendia, fazia parte dos objetivos dela, tá bom? A defesa do direito à saúde de todos. Então, se houve algum ato que causou algum tipo de dano desses exemplificados aqui, a ação cabível é a ação civil pública. Da mesma forma, se esse ato causou dano moral ou patrimonial decorrente de infração da ordem econômica, também será cabível a ação civil pública. Então você faz a ligação. Eu identifiquei um legitimado, tá certo? O ato impugnado, qual foi? O que era que ele violava? Se ele violou, tá bom? Se ele causou dano moral ou patrimonial ao meio ambiente, ao consumidor, ou então se ele decorreu de infração da ordem econômica, você já sabe que a ação civil pública vai voltar para aquele legitimado que te procurou. Se ele estiver no rol de legitimados de ação civil pública, você já identificou a sua ação, tá bom? Da mesma forma que, se o ato impugnado é lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, se ele é lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, será cabível a ação popular. Mas, professor, o ato impugnado que causa dano ao meio ambiente está mencionado, tá bom? No rol de atos que justificam a propositura ou justificam o ajuizamento de ação civil pública e também no de ação popular. E aí, agora, o que vai diferenciar? Como eu vou saber se é ação civil pública ou se é ação popular? Tá bom? Ação popular, quem pode ajuizar é o cidadão. Ação civil pública tem um rol específico de legitimados. O cidadão na ação popular, no ajuizamento, não pode ter substituto processual. Então, se o enunciado te trouxe o João, cidadão brasileiro, que te procurou, tá bom? Para impugnar, por meio da ação cabível, um ato que causou dano ao meio ambiente, essa ação vai ser a ação popular. Mas se foi a associação fulana de tal, tá certo?
Se foi algum dos legitimados de ação civil pública e houve um ato que causou dano ao meio ambiente, ao consumidor, ao que quer que seja, desde que esteja restrito aqui, tá bom? A ação cabível vai ser a ação civil pública. Então, cuidado para não embaralhar as coisas. Às vezes, um ato violador, tá bom? Pode ser impugnado por meio de mais de uma ação. Mas o que vai restringir a ação correta, o que vai te mostrar a ação correta nesse caso, vai ser o legitimado que a ação te trouxe, que o enunciado te trouxe, se foi um cidadão brasileiro ou se foi algum legitimado específico da ação civil pública, ok? Então vamos lá. Decisão que denega segurança e que foi proferida em única instância por algum tribunal regional federal ou por tribunal do Estado ou do Distrito Federal e territórios. Gente, se o enunciado falar que um tribunal regional federal ou um tribunal de justiça do Estado ou do Distrito Federal e território denegou a concessão, tá bom, de um mandado de segurança, você vai utilizar um recurso ordinário. E esse recurso ordinário, porque a decisão veio de algum TRF ou de algum TJ, vai ser para o Superior Tribunal de Justiça. Já houve cobrança de um recurso ordinário, tá bom? Na prova do exame de ordem da segunda fase em Direito Constitucional. Já houve, apenas uma vez. E era para o Supremo Tribunal Federal, você vai ver por quê. Mas prestem atenção, tá? Decisão de Tribunal Regional Federal ou de TJ que denega segurança, tá bom? Em única instância, ou seja, a competência era originária desse tribunal. O processo do mandado de segurança começou nesse tribunal, não chegou por meio de recurso, e esse tribunal denegou a concessão da segurança. O recurso cabível é o ordinário para o STJ, tá bom? Decisão que denega segurança proferida em única instância pelos tribunais superiores. Então, sobe aí a instância. No lugar de ter sido um TRF ou um TJ, um TJDFT, que denegou a segurança na sua competência originária, imagine que o STJ recebe um mandado de segurança. Começou lá. Alguém impetrou, tá bom? A autoridade coatora estava sujeita ao STJ e o STJ também denega essa segurança. Ele não concedeu a segurança, tá bom? O recurso cabível vai ser o recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal. Então tomem bastante cuidado com isso. Não confundam, tá bom? O recurso ordinário para o STJ está lá no artigo 105 da Constituição e o recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal está no artigo 102 da Constituição. Na aula de marcação de vadimeco vocês vão ver como que diferencia, como que deixa bem separado isso daí, tá bom? Vamos voltar aqui para a parte das ações do controle de constitucionalidade, tá? Nós temos especificamente a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Cada uma dessas pode impugnar um ato, uma lei, tá bom? Uma lei ou um ato normativo específico, de esfera específica. Então você vai avaliar qual é a esfera da lei ou do ato normativo impugnado e vai avaliar o critério cronológico, tá bom? Isso aí vai restringir a utilização da sua ação. Prestem bem atenção nesse detalhe, ok? Você iniciou a leitura do enunciado, tá bom? Começou a ler com calma, sem vício pré-existente, dando aquela verificada, vendo qual era o legitimado, se figurava no rol do artigo 103, tá? Eu dou muita atenção a essas ações porque percebam que são 3. E se você juntar com a de por omissão, que está aqui na ação direta de inconstitucionalidade, são 4 ações. Então é muito comum cair uma dessas ações, tá bom? É muito comum, pela estatística mesmo, se você verificar historicamente, tá? São 4 ações, gente. Então, se você conseguir diferenciar a utilização de cada uma delas, já vai facilitar bastante a sua vida na hora da prova. Vejam bem, se você vai impugnar uma lei ou um ato normativo federal, tá bom? Se quem elaborou essa lei foi a União, tá bom? O Congresso, o Presidente da República, que apresentou o projeto de lei, essa lei pode ser impugnada por meio de ação direta de inconstitucionalidade, por meio de ação declaratória de constitucionalidade e por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Professor, e agora? Tá certo? O que é que eu faço? Como é que eu vou saber se for um ato, ou uma lei, ou um ato normativo federal? O que é que eu faço para descobrir qual das 3 ações eu posso utilizar? Pelo amor de Deus. Vejam, a ação direta, tá bom? Ela é utilizada para impugnar, tá?
a compatibilidade desse ato normativo ou dessa lei com a Constituição. Então, no enunciado, o interessado que te procurou vai te buscar, vai lá buscar seu serviço para que você comprove judicialmente que a lei ou o ato normativo federal não corresponde, não tem compatibilidade com a ordem constitucional. Ele vai lá procurar seu serviço para impugnar esse ato. A ação declaratória é justamente o contrário, tá bom? Se houver dúvida acerca da aplicação da lei ou do ato normativo federal, utiliza-se a ADC justamente para suprir essa dúvida. E o efeito é ambivalente. Se na ADC a sentença for de procedência, logicamente verifica-se que em um ADIM a sentença seria de improcedência, porque verificou-se que a lei ou o ato normativo federal estava em consonância com a Constituição Federal, tá bom? A ADPF só pode ser utilizada, tá bom, quando não for cabível a ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade. Então, ela só é utilizada em último caso. Se o enunciado trouxer uma lei ou um ato normativo federal, ele vai deixar claro para você, tá bom? Se o legitimado quer que seja declarada a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade do ato normativo. E é isso que vai te guiar na hora de identificar a sua peça, tá bom? Se era federal e o objetivo era um desses dois, declarar que estava compatível com a Constituição ou que estava compatível, não vai ser cabível a ADPF. E você vai ver por quê, tá bom? Vamos pular aqui para lei ou ato normativo de esfera estadual. A ADC não pode apreciar lei ou ato normativo estadual, tá bom? Só quem pode é a ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade, e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que mais uma vez só é utilizada em último caso. Então, se trata, tá bom, de uma lei ou ato normativo estadual, você vai utilizar um ADIM desde que o parâmetro de constitucionalidade, desde que o parâmetro que vai ser utilizado para verificar se o ato é constitucionalmente compatível seja a Constituição, tá bom? Por quê? Se aquela lei ou aquele ato normativo, tá bom, foi editado antes da Constituição da República, só uma dessas ações pode ser utilizada, que é a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Entenderam? Então, se mencionam lá, por exemplo, que a Lei Orgânica do Município Alfa, editada em 1986, tá certo? Ou a Constituição Estadual do Estado Beta, editada em 1987, gente, é anterior à Constituição Federal de 88. Só quem pode apreciar, tá bom? Só se pode apreciar por meio de ADPF, de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Mas, se você verificar que é uma lei ou ato normativo estadual, tá bom? Posterior à Constituição de 88, aí já era, meu amigo. Aí é ação direta de inconstitucionalidade, tá bom? Não vai caber ADPF, e aí você já identificou qual era a sua peça. Se a lei ou o ato normativo é municipal, sobrou apenas a arguição de descumprimento de preceito fundamental, tá certo? Apenas ela pode apreciar lei ou ato normativo municipal, tá bom? Contestado em face da Constituição Federal. Vejam esse detalhe. Lembrem-se que ela só pode ser utilizada quando não for cabível ADIM nem ADC. Então, se a ADIM não pode apreciar lei ou ato normativo municipal, tá bom? Que viola a Constituição Federal, apenas a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nós ainda temos a última parte do nosso quadro, que nós vamos ver em seguida no segundo bloco.